noite, irmãos. Que a graça de Deus esteja conosco durante todo esse momento de culto e louvor a Deus. Que Ele possa receber o nosso louvor. Este é o tempo de buscar a face do Senhor. Vamos ler em conjunto nos seus boletins? Vamos lá então. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Procai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, nesse momento, que Tu possas, Senhor Deus, aceitar o nosso louvor durante todo esse culto, Senhor Deus. Que a mensagem, os hinos, tudo que for cantado, seja para o Teu louvor, Senhor Deus. Nós te agradecemos por isso, Senhor Deus, e contamos com a Tua presença entre nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar o hino do HCC, número 23. Baseado no versículo de Salmo 115, 1, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua benignidade e da Tua verdade. Vamos cantar. Nesse momento, o coro Ebenezer, para que venha aqui e apresente um hino bastante importante. Prestem atenção na letra. Ele se chama Semelhante a Ti.
o vermelho. Vamos ler todos em conjunto? Vamos lá. Este é o tempo de entregar nossas vidas aos pés de Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmos 37, 5. Agora eu passo a palavra para o pastor,
para um momento de intercessão. Nós vamos fazer como já costumamos fazer. Vou pedir que aqueles que querem apresentar-se ao Senhor venham aqui à frente. Querem apresentar a sua vida numa súplica ou numa intercessão, pode vir. Ou você quer agradecer alguma coisa e apresentar o seu agradecimento ao Senhor, pode vir também. Então convido os irmãos a virem aqui, a se colocarem diante de Deus para que possamos orar. Eu estou vendo ali a irmã Sueli conosco, eu estou contente que ela está conosco aqui. Passou um tempo difícil de exames, cirurgias, agora está conosco, então eu estou feliz. Como está? Tudo bem? Tudo bem? Vamos agradecer pela sua vida. Agora tem graças a Deus. Vou pedir que todos nós fiquemos em pé. E essas vidas, irmãos, estão entregando ao Senhor a sua esperança, a sua oração, a sua gratidão. Eu vou pedir que você se lembre junto comigo delas durante a semana. Vamos continuar apresentando ao Senhor, cada um tem o seu pedido. Algumas coisas são simples aos nossos olhos, mas são muito importantes. Por isso eles vieram aqui, deram esse passo de fé, dizendo: nós estamos esperando no Senhor. Algumas coisas são mais difíceis. Algumas vezes falta aquela luz no final do túnel. Alguns se encontram naquela sensação de desesperança. Mas nós vamos orar ao Senhor, o Deus da nossa esperança. Aquele que tem cuidado, que tem respondido, que tem sido nosso Salvador em todos os sentidos. Por isso nós vamos continuar orando e confiando no Senhor. Então ore comigo, lembre-se dessas vidas durante a semana. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, estamos diante de Ti, agradecidos porque podemos confiar em Ti. Nós conhecemos o Senhor e cada dia temos conhecido melhor. Conhecemos os Teus atributos, quem o Senhor é, como o Senhor é. E a cada dia mais nos firmamos na fé de que vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena aprender de Ti, ó Deus, e ouvir a Tua mensagem. Quando ouvimos e quando nos relacionamos com o Senhor e conhecemos o Senhor, nosso posicionamento muda, a nossa vida muda, a nossa esperança muda, o nosso entendimento muda. E nós agradecemos ao Senhor porque, ao invés de nos acharmos menos cultos ou menos inteligentes, ao contrário disso, ó Deus, nós entendemos melhor as coisas. E somos desafiados pelo Senhor a aprendermos mais e mais, a não nos conformarmos com a ignorância ou com o sentimento da massa, onde todo mundo vai para o mesmo lado sem entender nada. Nós somos desafiados pelo Senhor a entendermos e a buscarmos as respostas, a buscarmos no Senhor a expectativa de vida, a buscarmos no Senhor o sentido da vida. E isso faz toda a diferença para nós. Por isso entendemos bem o que o Senhor fez através de Cristo Jesus, que trouxe a salvação, o perdão dos nossos pecados, e o Teu amor foi representado num ápice que é a vida de Cristo entre nós. E nós agradecemos muito ao Senhor por isso. Entendemos por que Ele agiu com tanta compaixão e autoridade divina no meio de nós, cuidando das pessoas, amando. E hoje, ó Deus, continuamos na mesma fé, naquele mesmo Senhor, nos mesmos milagres, no mesmo poder, no mesmo amor e misericórdia que tem sido sustentados e derramados sobre nós ainda hoje. Por isso oramos pelos nossos irmãos, pedindo que o Senhor os abençoe, que o Senhor cuide de cada um deles, que as Tuas bênçãos estejam sobre eles em cada vez mais, em todas essas orações e súplicas, como esteve sobre a irmã Sueli nos seus dias difíceis, da cirurgia, da recuperação, e agora ela está aqui entre nós. Nós confiamos que a resposta do Senhor para cada uma dessas vidas vai ser uma resposta que traga contentamento, satisfação e principalmente comunhão aqui entre nós. Nós esperamos, ó Deus, na resposta do Senhor. Confiamos em Ti como um Deus de amor e suplicamos a Ti de todo o nosso coração. E como igreja entregamos ao Senhor cada uma destas vidas que veio aqui à frente.
que o Senhor os sustenha nas tuas mãos poderosas, que sintam o calor e o amor do Espírito do Senhor sobre eles, e as direções do Senhor estejam notáveis nas suas mentes, nos seus corações, que ninguém se sinta desamparado ou desesperado, mas todos sintam teu grande amor sobre as suas vidas. Nós oramos assim, com fé ao Senhor, juntos nesta mesma oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Quero pedir para você aproveitar e ver aqueles que estão conosco, e vou pedir que você saia do seu lugar um pouquinho, cumprimente todos aqueles que estão conosco hoje, que você agradeça porque eles estão aqui, que eles se sintam bem-vindos. Aproveite e dê um abraço no seu irmão, naqueles que estão conosco, na sua família. Às vezes a gente se encontra aqui na igreja, é um privilégio, né? Não dá para a gente se ver todos os dias em casa, então se encontrar aqui é muito bom. Vamos ter agora um momento de louvor. Boa noite, igreja. Se coloquem de pé, por favor, para louvar o Senhor. Como é bom ter esse momento de comunhão, esse momento de louvor, né? Ainda mais hoje que é dia das crianças, nós temos aqui o Victor, ele na guitarra, todo o grupo infantil aqui ajudando a gente a louvar. Uma bênção. A primeira música será Ele é Exaltado. Ele
Amém. Cantaremos Senhor te quero. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou andando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Senhor Deus, eu agradeço por esse momento de louvor, Senhor. Eu agradeço por essa oportunidade de exaltar o Teu nome, Senhor. De dizer que queremos, Senhor. Queremos, Senhor, na nossa vida. Queremos, Senhor, no nosso dia a dia. Queremos, Senhor, agora no culto. Queremos, Senhor, após o culto, em cada passo. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Eu convido a irmã Ruth para o momento missionário. Boa noite, irmãos. Como é bom louvar ao Senhor. Como é bom nós podermos exaltar seu nome e também testemunhar dele. É isso que nós queremos, que o mundo conheça esse Jesus que nós conhecemos. Por isso nós fazemos missões. E a nossa igreja tem se empenhado a cada dia, a cada semana, a cada mês. E eu estou contando com você. Estamos levantando a nossa oferta missionária em prol de missões nacionais. Vamos alcançar esse nosso imenso Brasil. Se você não pode ir para o campo, você pode orar por quem vai ao campo, você pode ofertar para que alguém esteja ou vá para o campo missionário. Sábado que vem, nós vamos estar em campo,
né? Nós iremos até Jabaquara, no campo missionário do pastor Egnomar. O coro masculino já esteve lá uma vez na inauguração. O colégio que nós vamos fazer o trabalho é em frente à missão, tá? É a Escola Estadual Miguel Roque, ali na Vila Guarani, no Jabaquara. Então, eu conto com a participação dos irmãos. Nós estaremos saindo daqui, da frente da igreja, a 13h. Nós precisamos de pessoas para trabalhar no evangelismo. Nós teremos os irmãos que trabalham com a Tarde Feliz e teremos a apresentação do coro jovem. A Tarde Feliz vai acontecer às 16 horas e o coro jovem vai ter a sua participação, então, às 19 horas. A missão ainda é muito pequena, mas os irmãos que ali têm, eles estão ansiosos esperando por nós. Eles estão realmente, hoje eu conversei com o missionário, eles estão assim, radiantes, felizes, porque para eles sabe quando a gente fala a 7ª maravilha do mundo? É isso para eles. Olha a nossa responsabilidade. Então, eles já estão fazendo a propaganda, já estão avisando, mas nós precisamos ir, né? Não podemos aparecer lá só com uma meia dúzia de pessoas e fazermos um trabalho como nós sempre temos feito, da melhor qualidade. Primeiro, porque nós vamos fazer para Deus, né? E o nosso Deus merece sempre o quê? O melhor. Então, nós vamos nos esforçar para fazermos o melhor. E segundo, vamos apoiá-los, mostrar que nós estamos apoiando, não só orando, não só ofertando, mas indo lá também e ajudando eles. E vamos ajudar também o coro jovem, né? Porque de repente eles vão lá para se apresentar e nós nem estamos lá para ajudá-los. Também não dá, né? Então pensa bem, todo mundo quer ter o seu apoio. Você é imprescindível. Pensa nisso. Durante a semana, ore. Primeiro de tudo, ore. E depois se comprometa a participar. Aqueles irmãos que querem participar do evangelismo, fala com o irmão Célio, agora à noite, porque nós precisamos de uma equipe para estar saindo ali à rua, para estar convidando, porque eles já estão fazendo isso, mas nós vamos ter que fazer um pouco mais no sábado, tá bom? Então é o nosso trabalho. Vamos arregaçar as mangas e vamos participar. Eu tenho certeza que no domingo nós vamos poder contar muitas bênçãos aqui. Já pensou que privilégio você poder contar também? Eu tenho certeza que você vai. Tá bom? Então, 13h aqui em frente à igreja, para nós irmos juntos. Vamos precisar que os irmãos venham, disponibilizem seus carros para nós podermos acomodar, levar todo mundo. Tá bom? E no próximo domingo, festejando o trabalho do sábado, a bênção que vai ser, nós vamos ter o nosso almoço missionário. E eu sei, que você não deu o seu nome. Você não deu, sabia? Eu sei, estou te contando para você lembrar que eu estou esperando você. Na saída eu vou ficar lá naquela mesa, tá? Eu acho que nós vamos fazer o melhor almoço missionário que nós fizemos na Ebenezer até agora, nesses 70 anos. Só porque você vai vir. Já pensou nisso? Eles vão colocar aqui, ó, essa lista são as coisas que eu preciso para doação. Graças a Deus, nós já ganhamos muitas doações. A nossa mistura está garantida. Vocês podem vir almoçar felizes, porque nós vamos ter um delicioso frango escondidinho. Nós temos garantido arroz também, isso é uma bênção. Mas ainda falta tudo isso. E o que nós queremos é que tudo seja doado para que essa oferta seja a melhor possível para missões. Então, além de você participar, de você ter comunhão, você vai estar participando como oferta missionária. E isso que é importante, é nós juntos levantando essa oferta missionária. Então, você vai me procurar na saída e vai dizer assim: irmã Ruth, eu dou toda a batata. Eu vou doar todos os caldos de galinha que precisam. Tá bom? Se cada um doar um pouquinho, não vai ficar difícil e nós vamos fazer um almoço maravilhoso. Acho que nessa lista falta o refrigerante. Mas a água, o pastor diz que garante, né, pastor? A água, a igreja garante. Então, já temos a água, o copo.
a presença do pastor é o primeiro da lista. Ele botou o nome dele, a família dele lá de primeiro da lista. Mas você não tem problema se o seu nome for o último. Cabe. Tá bom? R$10 o nosso almoço. Vale a pena, não vale? Estarmos entre os irmãos e poder conversarmos e ali a gente se confraternizar. Conto com você. Se você não vier, não vai ter graça. Né, Silvia? Você acha também, né? Eu também acho. Então precisamos de todos vocês, tá bom? Se você quiser levar para casa, pode encomendar também. Nós fazemos qualquer negócio, tá bom? Quero lembrar vocês também que hoje nós temos cantina e a cantina é para missões. Olha outra forma de você participar de missões. Indo lá. Você que no começo do ano participou de uma sopa missionária e esqueceu, pode lembrar hoje de passar lá e acertar também. É ótimo. Participe, de qualquer jeito você pode participar, lembrando. Mas olha, a nossa irmã, ela tem se esforçado tanto e ela fica triste se ela não consegue passar as coisas na cantina, porque ela está oferecendo como trabalho para a oferta missionária. Então vamos colaborar com a nossa irmã Renata, participando, né, dando esse apoio lá na cantina. E também quero lembrar, o irmão Célio pede para os irmãos lembrarem das cestas básicas que a igreja faz. Olha quanta coisa nós fazemos. As nossas cestas básicas são montadas com as doações. E nós estamos precisando de doações para fazer essas cestas básicas, tá? E o nosso ID 2014 está se aproximando e nós temos que também continuar ofertando para o nosso ID. Então lembra aí, olha quanta coisa que a gente tem que colocar. É uma listinha, né? Mas não faz mal. O Espírito Santo vai tocar no seu coração e eu tenho certeza que durante a semana você vai lembrar de todas essas coisas. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo de um trabalho que até então nós não falamos aqui na igreja, com uma etnia que nós não temos aqui na igreja, pelo menos assim aparentemente, são os japoneses. Pastor Alexandre trabalha com a etnia japonesa no Paraná. Esse vídeo é um pouco grande, então eu pedi para eles passarem só 3 minutos, o comecinho dele, para os irmãos terem um pouquinho de conhecimento, porque eu agora quero me esforçar para que esse pastor venha à nossa igreja para nós conhecê-lo pessoalmente. Os irmãos, eu já o conheço, acho que vale a pena. Pastor Alexandre é uma bênção e ele tem realizado um excelente trabalho ali no Paraná, com a etnia então japonesa. Vamos ouvir um pouquinho do que Deus tem feito aqui no Brasil. Estamos aqui na cidade de Açaí, no norte do Paraná, uma cidade que foi fundada pelos imigrantes japoneses, e isso já faz 81 anos, uma cidade que, pelo próprio nome, já nos mostra a cultura, a tradição, porque Açaí, em japonês, é sol nascente, terra do sol nascente. Aqui nós vemos muito essa expressão cultural japonesa, né? E nós estamos aqui desde 2010 como missionários. E é uma alegria muito grande servir ao Senhor, anunciando o Evangelho aos japoneses, aos descendentes aqui da cidade de Açaí. E nós começamos a orar ao Senhor, pedindo direção a Deus, a melhor estratégia para alcançar esta etnia, já que essa etnia eles são de origem shintoísta, budista, né? E catolicismo também é muito forte. Então é um sincretismo religioso muito grande. Então nós tivemos muita dificuldade no começo para entender isso aí e criar estratégias que pudessem alcançá-los, né?
E ainda estamos fazendo estudos nos lares, visitas, né? Sempre em Nihongo, em japonês, porque aqui moram muitos japoneses que ainda não falam português, se falam muito pouco. E tivemos a oportunidade de evangelizar japoneses na sua própria língua. E essa foi a estratégia que Deus colocou em nosso coração. Chegasse na casa, já falando a língua, a origem, o Nihongo. Então as portas se abriam. E ali nós começamos a fazer relacionamentos. Isso é muito importante como estratégia missionária aos japoneses. 心に部屋。そうよ、みんなそれありますよね。で私たちもそのイギリス警察様のお話を聞かされるよね。はい。あります。じゃあもうイエス・キリスト様ね、受け入れる祈りがありました。もうありますよ。あります。ありますよ。あなたの御言葉覚えたり。A gente não pratica, é meio complicado ficar falando muito japonês. Ele fala super bem. Nossa, não sei como que ela consegue falar tão bem com a minha mãe assim, de religião, né? Porque a minha mãe não entende muito em português, quase nada. Né? Ele fazia os cultos lá no começo, né? E foi a Jéssica, e ele já conheceu o Gabriel por causa do futebol, né? E ele tem muita interação com jovens aqui da cidade. E eu tinha acabado de ficar viúva, então ele me ajudou muito por assim. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu fui falar numa igreja, cheguei lá naquela igreja, em Diadema, o pastor era japonês. E eu estranhei, porque é tão difícil a gente ver um japonês dentro da igreja. E depois, conversando com ele, fiquei sabendo então que ele tinha sido missionário de missões mundiais no Japão por alguns anos. O pastor Alexandre conhece esse pastor Shinobu. E o interessante é que ele tinha... Porque eu admirei, além de admirar o pastor, que era japonês, tinha mais japoneses dentro da igreja. Porque ele tinha, então, essa facilidade de se achegar a esse povo. E ali eu falei, puxa, só Deus para chamar as pessoas e direcionar dessa forma. Essa bênção, essa maravilha que é você poder trabalhar com uma etnia dentro do seu próprio país. Então, irmãos, vamos orar, porque não tem só essa etnia. Nós temos os chineses, nós temos os africanos, nós temos os hispanos, muitas etnias aqui dentro do nosso país. E precisamos de pessoas assim, dispostas a falar de Jesus para eles também. Nós vamos orar nesse instante. Eu vou convidar a Esther, se ela puder vir aqui, e orar então especificadamente por essa etnia. Nós sabemos que eles já estão há muito tempo aqui no Brasil, mas eles ainda vivem dentro daquela comunidade deles. E eles também precisam ouvir de Jesus. Senhor, obrigada, Senhor, porque nós podemos estar na Tua casa, ouvindo da Tua palavra, cantando louvores ao Teu nome, Senhor, que os nossos louvores possam estar chegando até o Teu ouvido, Senhor. Senhor, te pedimos em especial, Senhor, pelos descendentes japoneses, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, abrindo portas, pessoas que falem a língua deles, Senhor, pessoas que estejam dispostas, Senhor, a falar de Ti a essas pessoas, Senhor. Senhor, que aquele pastor, Senhor, que já tem esse trabalho lá em Açaí, Senhor, que ele possa ter força, que Tu possa estar sustentando a vida dele, a vida de sua família, que Tu possa estar dando sabedoria a ele, Senhor, para estar levando aquelas pessoas japonesas, Senhor, ao Teu altar, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a nossa igreja tem essa visão, que continuemos, Senhor, a tê-la, Senhor, e sempre, Senhor, fazermos o possível, Senhor, o que pudermos, Senhor, para podermos estar ajudando os nossos missionários. Te louvo por tudo em nome do Seu Filho Jesus. Amém.
Peguem o seu boletim e vamos recitar junto esse terceiro texto que se encontra no boletim. Vamos lá então. Este é o tempo de servir ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Salmos 102. Agora chegou a hora dos dízimos e ofertas. Vamos entoar o hino do HCC 429. última estrofe. Meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar. Faze que meu ser inteiro eu te possa consagrar. Convido o irmão Talão para que venha aqui e faça uma oração de agradecimento pelos dízimos e ofertas. Oremos, irmãos. Senhor Deus, na Tua presença continuamos e buscamos, Pai, a Tua face. Te agradecemos, Papai do céu, pelos irmãos que puderam cooperar, Senhor, com o dízimo, com as ofertas. Abençoe, Pai, para que esses irmãos possam continuar a abençoar, Senhor Jesus, o trabalho do Teu reino. Pedimos também que o Senhor possa nos abençoar, para que possamos, Pai, aqueles que estão com dificuldades ou que ainda não praticam, Pai, essa bênção que é poder Te servir com os seus dízimos. Que essas pessoas também possam, Pai, abrir os seus corações para essa bênção
e entender, Pai, que precisamos dos recursos para abençoar o trabalho, Senhor Jesus, do Teu reino. Peço, Pai, que continue conosco, abençoando o nosso culto, a mensagem que o nosso pastor trará neste momento. Em nome de Jesus. Amém. O Bruno, ele tem um recado para a igreja. Irmãos, dizem que um palestrante, ele sabe que as pessoas estão prestando atenção no que ele diz, quando ele percebe que as pessoas estão concordando. Então normalmente as pessoas balançam um pouco a cabeça, ou discordando, então elas fazem aquele sinal de o rosto apresenta essa discordância, ou até quando ele faz uma pergunta e as pessoas respondem. Então eu vou começar fazendo essa pergunta. Na verdade não é uma pergunta, é uma saudação que eu nunca usei com a igreja, mas a paz do Senhor. Amém. Ah, legal, então tem a atenção de todo mundo. Jovens e adolescentes, ao final do culto, eu preciso que todos estejam lá na galeria, que a gente vai conversar sobre acampamento. Então eu sei que todos escutaram. Obrigado. Convido o coro Ebenezer para a sua segunda apresentação. E nesse momento, o hino que nós iremos cantar fala sobre Jesus, nome sobre todo nome.
Agora chegou a hora da mensagem. Eu convido o pastor, agora aqui, está à minha frente, e traga a mensagem inspirada pelo Senhor. Hoje é o dia das crianças. Então hoje eu tenho um pregador especial chamado Serginho, que está aqui comigo, vai me ajudar. Nós vamos ficar mais para lá um pouquinho, Serginho, para a gente não ficar na frente das coisas aqui, para todo mundo te ver bem lá. Tudo bem? Aqui tá bom. Tudo bem. Você vai contar a história de quem mesmo? Jonas. Muito bem, então pode contar. Quer que eu segure a Bíblia para você? Primeiro sem ler, depois com. Primeiro sem. Jonas foi outro desses mensageiros de Deus. Um dia Deus pediu para ele ir até a cidade e avisar aos outros, mas ele não foi. Então Deus mandou um peixe grande engolir ele. Depois de 3 dias, o peixe pôs ele para fora e depois ele pediu perdão para Deus e depois ele pegou e foi fazer o que Deus falou. Fim. Agora você faz a oração, avisa para eles então. Agora eu vou fazer uma oração. Deus, muito obrigado por esse dia, pelo Dia das Crianças. Muito obrigado por estarmos aqui juntos. Muito obrigado porque eu teve uma boa comida junto. Em nome de Jesus, amém. Já volto, tá? Parece simples vir aqui na frente e contar a história do Jonas, mas tem gente que não vai conseguir, né? Então, graças a Deus pela vida do Serginho, e ele quase que ele não participou com a gente aqui porque ele estava preocupado que estava perdendo a classe, então ele participou e agora está indo para a classe lá. Essa mensagem sobre Jonas, a maneira que ele contou, eu não combinei nada com ele, ele já conhecia a história, já tinha lido, aprendeu ali com o vovô, a vovó, os seus pais, e assim ele pôde contar para a gente. Então, muito especial este ensino que o Serginho deixou para a gente, o testemunho da vidinha dele, que já pode nos abençoar, mesmo sendo tão pequenininho. Mas eu ainda quero convidar você a ver a outra parte dessa história, que está no livro de Jonas. Então, abra a sua Bíblia no livro de Jonas, e nós vamos ver o restinho que está no capítulo 4, que essa parte ele não contou. E se você quiser ver mais detalhes dessa história, que vale muito a pena, então aí em casa você leia os outros 3 capítulos, né, que vale a pena você ler. É uma história que eu conheço também quando eu era pequeno, e que todas as vezes que eu leio o livro eu me emociono, eu lembro de quando eu ouvi as primeiras vezes, e era ainda no flanelógrafo, não sei quem conhece isso, mas eu lembro que essa história era contada dessa maneira, e traz muita alegria, mas todas as vezes que eu leio é uma grande história. Vou pedir que você leia depois, mas que agora você leia o capítulo 4 comigo, que é a continuação dessa história que o Serginho trouxe para a gente. Diz assim então: mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. Quero interromper aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ler os 2 últimos versículos do capítulo 3, vai fazer um pouco mais de sentido. A partir do versículo 9, diz assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido.
E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? E por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira, que subiu por cima de Jonas, para que se fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboeira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa de uma aboboeira? E ele disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pelas vidas que nos inspiram. Obrigado, Deus, porque nós podemos aprender de diversas formas. Obrigado pelos irmãos que nos abençoam e podemos aprender uns com os outros. Quero te agradecer também em especial às nossas crianças, que são uma grande bênção do Senhor para as nossas vidas. Obrigado por todos aqueles que cuidam, os pais responsáveis, aqueles que ajudam, os vovôs, tios. Obrigado pelas professoras do nosso estado, do nosso país. Obrigado pelas professoras, professores, tias e tios que cuidam aqui na igreja e que aconselham, que ensinam, que estão juntos, que estão próximos e que abençoam as nossas crianças. Que eles possam crescer aprendendo do teu grande amor, aprendendo de quem o Senhor é, e sejam abençoadores das nossas famílias, da nossa cidade, do nosso país, mas principalmente sejam cidadãos dos céus comprometidos com o Senhor. E que a tua mensagem continue ensinando e falando aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Tenho duas palavras para hoje a respeito do texto que lemos de Jonas e do restante que conhecemos um pouco a história. A primeira palavra é a condenação que Jonas tem. Jonas recebe uma missão de Deus. E a missão de Deus não é concluída logo no começo, porque Jonas tem receios, porque Jonas sabe que os ninivitas são um grupo bastante inimigo. Os ninivitas vão invadir a região de Israel, o reino dividido, Israel e Judá, são os assírios. E Nínive, um pouco depois dessa época, tornou-se a capital da Síria. Então, Jonas sabe para onde ele está indo, o compromisso que ele teria com Deus de pôr em risco a sua própria vida para executar essa missão tão importante. Mas ao mesmo tempo, ele pensou assim: se Deus já os condenou, e a mensagem que Jonas estava levando é: se vocês não se arrependerem, estão condenados, eu vou destruir tudo. Ele pensou de uma forma muito pragmática: bom, se Deus vai condenar, por que eu preciso pregar essa palavra? Então Jonas está resolvido: eu não vou para lá, mas se eu ficar aqui, Deus vai ficar me perturbando, né? Então por isso ele foge. Olha, eu não tenho a precisão dos quilômetros, mas olhando a grosso modo da região ali
da Palestina que conhecemos hoje, que era Canaã, até a região de Nínive, vou chutar que ficava em torno de 1.000 quilômetros, e aproximadamente. Mas dessa mesma região até Tarsis, eu li num compêndio que era aproximadamente 4.000 quilômetros. Então é interessante que ele estava querendo fugir e distanciar-se bastante, né, da ordem de Deus, da missão de Deus. Talvez quisesse fugir da presença de Deus. O salmista já diz que é impossível. Mas lá está Jonas, num barquinho, indo para longe, querendo fugir 4.000 quilômetros. E a história diz então, e apresenta a intervenção de Deus. E o grande peixe, e depois ele acaba passando 3 dias e 3 noites. E o grande destaque é o arrependimento de Jonas. E agora ele resolve então cumprir a missão. Mas parece que ele vai cumprir com o coração ainda indisposto, porque ele ainda está reclamando com Deus. A cidade seria percorrida em 3 dias. Então naqueles 3 dias ele precisava caminhar e anunciar, caminhar e anunciar. E ele precisaria de 3 dias para percorrer a cidade toda e anunciar a mensagem de Deus. Mas ele andou um dia só, já reclamou, já encostou, olha, já fiz a minha parte, e assim tá bom. Ele também não cumpriu a missão dele. E agora ele sobe até um lugar para observar a cidade, e ele senta lá e fala assim: agora vamos ver Deus acabar com eles. Mas o que ele não esperava é que essa mensagem alcançou o coração das pessoas. Todos se dispuseram, e veio uma ordem do rei para que todos jejuassem e esperassem de Deus o perdão e se arrependessem dos seus pecados. E isso então mexeu com o coração de Deus. O texto usa essa expressão que Deus se arrependeu. Na verdade, Deus só cumpriu o que ele já tinha dito: se vocês se arrependerem, então não destruirei. Mas a mensagem é essa: eu vou destruir vocês por causa do pecado. E a mensagem continua sendo a mesma. E agora o coração de Jonas ainda está condenando. Irmãos, esse é um grande problema que vivemos hoje. Você vê que Deus usou então essa boboeira para indicar como as pessoas têm valores estranhos. Você vê que Jonas então está bravo com Deus, porque a boboeira morreu. O bichinho matou a boboeira. E ele diz: eu preciso morrer. E Deus fala: é justo você desejar morrer por uma coisa dessa? E Jonas afirma: é justo sim, eu quero morrer, não aguento mais. Irmãos, há certas palavras que saem da nossa boca que refletem o nosso relacionamento com Deus. O que eu estou vendo em Jonas, e você vai perceber junto comigo, é que Jonas está com o seu coração duro. Ele não queria obedecer a Deus, ele não queria cumprir a ordem de Deus, ele não está olhando para as pessoas na mesma visão que Deus tinha, ele está pensando da sua maneira, ele quer fazer as suas coisas, ele está preocupado com ele mesmo. Não é assim que as pessoas vivem hoje? Não é assim que mesmo nós, vindo à igreja muitas vezes, temos feito, preocupando apenas conosco mesmo, e Deus tem dito aquilo que Ele espera que nós façamos. Deus tem dito a respeito do que Ele espera que nós vejamos. Deus tem nos ensinado a olhar com os seus olhos, mas nós continuamos do mesmo jeito. Essa condenação que há da nossa parte com relação aos nossos irmãos é muito grave. Ela é grave porque em Mateus, Jesus vai ensinar assim: se você quer julgar alguém, antes de falar do cisco do seu olho, tire a trave que está no seu. Irmãos, nós todos temos os nossos erros. Nós buscamos apresentar uma boa imagem a nosso respeito. É importante isso para nós. Nós não gostamos de ninguém nos acusando, ninguém apontando o dedo para nós. Mas fazemos isso com uma naturalidade tremenda. Nos nossos comentários há sempre um julgamento, uma condenação, uma palavra dura. E às vezes nós deixamos que essa palavra dura saia do nosso coração, passe para a nossa boca e atinge outras pessoas. Pode ser que não atingiu diretamente a outra pessoa. Eu não sei realmente o que é pior, se é ficar falando por trás ou falar diretamente para a pessoa. O que é pior, você mandar alguém matar ou você mesmo matar? É igual.
Você falar por trás de uma pessoa é a mesma coisa que você falar diretamente a ela. Se nós somos pessoas que amamos a Deus, ou que dizemos que somos conhecedores da mensagem de Deus, ou que temos qualquer relacionamento com Deus, se nós apenas dizemos nós cremos em Deus, então significa nós cremos também na sua mensagem, nos seus ensinamentos. E os seus ensinamentos diz o seguinte, que as palavras que saem da minha boca em direção ao meu irmão, ou a qualquer pessoa, ao próximo, precisam ser palavras de edificação, palavras que construam alguma coisa. Quando eu uso palavras que não constroem, mas que abatem o meu irmão, ou que fazem pensar nos seus próprios problemas, nos seus defeitos, e não construir nada, eu também pequei. Eu não estou no plano de Deus. Jonas disse essas palavras. Jonas disse exatamente isso. Vocês estão condenados, estão condenados. Jonas não tinha nada melhor para dizer. Mas você percebe que Deus estava trabalhando por uma transformação. Deus estava trabalhando por esse arrependimento. Era o que Deus esperava. Mas Jonas não estava com o coração nisso. Jonas estava com o seu coração duro. Nós estamos vendo mensageiros, muitos hoje em dia, que têm falado muitas coisas a respeito de Deus. Mas eu tenho duvidado dessa palavra em nome de Deus e pergunto se realmente estão falando o que Deus gostaria que eles falassem. Tenho ouvido pessoas falarem muitas coisas. Ouvi coisas absurdas. Uma profetisa que falava em nome de Deus para muitas pessoas, e um casal foi receber a palavra de Deus, e eles nem perguntaram nada, mas ela disse que via os dois muito bem, juntos, casados, e que tudo ia dar certo, Deus ia abençoar, e eles saíram entristecidos, porque eles eram irmãos. Mas a pessoa está tão habituada com aquela coisa de que eu estou falando em nome de Deus, que ela já não mede mais as palavras. Ela já não pensa se realmente aquilo é uma palavra de Deus. Eu queria perguntar se você tem certeza das palavras que você tem dito. Se o anúncio que sai da sua boca é um anúncio que constrói coisas. Irmãos, eu sei que às vezes a gente tem necessidade de comentar. A gente precisa expressar os nossos sentimentos. É natural que a gente encontre as pessoas e diga, eu preciso compartilhar com você alguma coisa que está incomodando meu coração. Mas eu preciso pensar em quem é essa pessoa. Porque eu preciso construir alguma coisa na vida dela. E eu preciso estar pronto e preparado para que ela também construa uma coisa na minha vida. Mas se eu for dizer para ela alguma coisa sobre alguém que não vai construir nada, irmão, guarde isso no seu coração. Eu quero dizer que uma das coisas que indica a maturidade de alguém é conseguir guardar as informações. Sabe aquela historinha de que um amigo tinha um segredo e o outro falou assim, mas conta para mim, conta para mim. Então ele pergunta assim, mas você sabe guardar o segredo? Ele diz, eu sei, eu também. Pronto, está resolvido. Irmãos, são coisas simples, mas são muito difíceis. Nós precisamos continuar crescendo na vida espiritual, no relacionamento com as pessoas. Construa, irmãos. Construa. Você tem 365 dias no ano para construir. E nós temos deixado a vida aí passando e correndo. E a gente vai falando e falando e a gente não mede as palavras. Eu quero dizer, eu assisti um filme esses dias e vi no filme o para-choque de um caminhão. E uma frase que eu não vou lembrar as palavras certinhas, mas lá tinha uma mensagem que me impressionou muito. E disse que a vida é como uma história escrita num livro sem borracha. Você só vai escrever, mas não pode apagar. E se você escrever uma coisa que você não devia ter acontecido isso, não tem jeito de apagar. Está lá. É a história que você escreveu da sua vida. Eu queria pedir então que nós todos sejamos muito maduros para tomar atitudes e decisões, para não ter registrado histórias como a de Jonas, que é uma história de um Deus que está amando, está preocupado com o povo, mas de um homem que está de coração obstinado, coração duro, e que era um homem escolhido por Deus por uma função tão importante, mas que ele está levando as coisas no seu dia a dia, não está preocupado. Talvez ele estivesse mais preocupado com quem estavam escrevendo a respeito dele no Facebook, no Twitter. Talvez ele quisesse ler os e-mails dele, mas ele tinha que ir para Nínive. Que coisa, estava atrapalhando a vida dele.
Talvez ele quisesse expressar tudo que estava no coração dele. Talvez ele quisesse chegar para o pessoal lá da sua própria cidade e dizer assim: olha, Deus mandou para Nínive, mas aquele povo é isso, aquele povo é aquilo, eu não gosto, eu tenho que ir para lá, eu vou fazer isso, mas eu não gostaria. Talvez fosse essas coisas que estivessem no coração dele. Mas nós estamos lendo essa história triste de Jonas para aprendermos que nós precisamos ser melhores. Nós precisamos ser abençoadores. Deus ainda assim usou Jonas. Ele ainda assim me usa a sua vida com os nossos erros, os nossos defeitos, os nossos problemas, as nossas frustrações e os nossos traumas. Mas eu tenho certeza que Ele tem um plano melhor e que você pode ser instrumento de Deus para esse plano melhor. Quando nós olhamos para as crianças, nós aprendemos isso. Eles não têm jogos de relacionamento, eles não têm jogos sociais, eles não têm maneiras de dizer as coisas para chegar em outras. Eles não têm comportamentos estranhos. Quando eles estão tristes, é verdade. E o outro chega que bateu, que mordeu, que quebrou o brinquedo dele e fala assim: vamos brincar? Fala: tá bom, vamos brincar. Pronto, está resolvido. Nós vamos criando dificuldades, vamos criando raízes de amargura no coração. Eu quero dizer, irmão, se liberte disso. A Bíblia fala que isso é uma coisa terrível e que vai enraizando e vai entrando cada vez mais. Nós vamos nos tornando amargos e aquilo preenche todo o nosso coração, que o que sai da sua boca é só amargura. Você não tem nada de bom para dizer, você não tem motivação, você não constrói mais nada. Nós temos muitas lutas na nossa família, nós temos muitas lutas na nossa igreja, temos problemas acontecendo. Muitos irmãos têm acompanhado, alguns têm conhecido os problemas, mas muitos dos irmãos não conhecem. Eu sou procurado, as pessoas ligam para mim, a gente marca, a gente chora, a gente ora naquele gabinete, às vezes por telefone mesmo. Não deu para a gente se encontrar, uma situação muito difícil naquela hora. Já passei mais de 1 hora no celular, conversando com pessoas que estavam tristes, amarguradas, com problemas sérios, com pecados. Já conversei com pessoas de madrugada. Já tive que pedir, por favor, que alguém fique com as crianças, porque eu precisava fazer uma visita urgente. Já tive que pedir para os irmãos assumirem o culto na última hora, porque eu precisava fazer uma visita urgente. Já saí, e quando voltei, não podia dizer nada para ninguém. Irmão, por favor, ore. Eu estou trabalhando com aquelas vidas. E guardei só comigo. Algumas vezes eu disse para aqueles irmãos: olha, isso eu vou compartilhar com a minha esposa. Só eu e ela. E eu e ela temos guardado muitas coisas no nosso coração. Não são fáceis. Trazem dor, trazem tristeza, tiram nossa noite de sono, tiram às vezes aquela alegria para brincarmos com as nossas crianças, porque aquilo está doendo no nosso coração, daquilo que outras pessoas têm passado. Mas quando eu chego aqui na igreja, encontro os irmãos e posso me alegrar com vocês, e rir, e abraçá-los, e dizer graças a Deus pela sua vida. Ou como nesta tarde a gente estava ali na reunião e eu ouvi o comentário: o pastor está sempre alegre. Que bom, irmãos. Eu quero que os irmãos olhem para mim assim. E eu quero pedir que os irmãos sejam comigo assim, alegres. Encontrem-se uns com os outros, abracem-se, digam palavras que construam, abençoe o seu irmão, o seu amigo, abençoe a sua família. Que seja um prazer para a sua família, a sua vida lá. Que você seja um mensageiro de Deus, aprovado por Deus, para que os seus olhem e falem: que bom que você está aqui. Para que as pessoas liguem para você durante a semana, às 2 horas da manhã, e digam assim: eu preciso do seu conselho, eu preciso da sua ajuda. E você talvez tenha até que sair correndo para ajudar, mas ele vai saber: essa pessoa é uma bênção. Quero desafiar para você escrever uma história diferente da de Jonas. Quero desafiar você para ter uma mensagem como essa que Deus escreveu aqui. Uma mensagem que mostrava uma possibilidade de salvação. Esta é a segunda coisa que eu quero falar hoje. Você vê que mensagem é essa? Uma mensagem de salvação, que Jonas falou de qualquer jeito, que Jonas cuspiu para eles, mas como um desejo: vocês vão ser destruídos, e sentou lá para ver a destruição. Mas Deus não estava falando bem assim. A mensagem de Deus ainda é essa. A mensagem de Deus ainda é assim: se você se arrepender, se você me buscar de todo o seu coração,
você vai encontrar. A sua vida pode ser uma bênção. Eu tenho planos para você. A mensagem de Deus ainda é uma mensagem acolhedora, uma mensagem que possibilita nos aproximarmos da sua santidade. E ninguém pode fazer isso por causa do pecado. Mas Ele providenciou Cristo para que pagasse o preço do seu pecado e agora você possa chegar até Deus. E Jesus fez isso com também muita dor, com muito sofrimento, algo incomparável. Ninguém passou nem perto do que Jesus passou. Mas essa foi a providência de Deus, para que nos achegássemos a Ele. E eu tenho visto muitas pessoas dizendo: eu quero morrer, essa vida não está boa, e lamentos e tristezas, porque as coisas estão difíceis. Sim, as coisas estão difíceis, irmãos. Mas eu queria que você parasse para pensar um pouco, que coisas são essas? Muitas vezes nós estamos igual Jonas: as coisas estão difíceis, tristeza, céus, dia, vida. Queria que você pensasse se é isso mesmo que você tem para dizer para Deus. O seu lamento, as suas tristezas, são essas coisas que você tem para apresentar ao Senhor? São essas coisas que você vai chegar diante de Deus e falar com Ele? Eu queria sugerir que você pensasse na mensagem de Deus, que é primeiro para a minha vida e para a sua vida. Essa mensagem de amor, de misericórdia, de salvação, é primeiro para as nossas vidas, para que haja um coração transformado, para que nós alcancemos a vida em Deus, a plenitude de vida como Jesus oferece, para a gente não ficar lamentando no Facebook, no Twitter, nem com os irmãos, e dizendo que a vida está difícil, cruel, ou que não saiam palavras de desmotivação, de desconstrução, e principalmente, que não saiam palavras da nossa boca de acusação. Queria que você pegasse essa palavra de Deus, a mensagem de Deus, que é de amor e misericórdia, e enchesse o seu coração dessas palavras. E quando você encontrar com alguém que você percebeu que ela está passando por problemas, que você seja abençoador. Quando você encontrar com alguém que está até em pecado, que você tenha uma mensagem de salvação para ela, que ela possa encontrar em você uma novidade de vida, um modelo a ser seguido. Não um Jonas que está reclamando e dizendo: eu merecia morrer, ou eu desejaria morrer, eu não aguento mais essa vida. Vamos, quero falar um pouquinho de Itaquarituba, que estive lá na semana passada. Mas antes de dizer de lá, quero contar para os irmãos a minha alegria. Recebi boas notícias dos cultos da manhã e da noite, que os irmãos, o irmão Sério que pregou de manhã, o irmão Rogério que pregou à noite, ouvi dizer que trouxeram uma palavra abençoadora para a igreja. Eu fiquei muito feliz por isso. E isso prova uma coisa que eu já sabia há muito tempo, que nós temos aqui vidas que são preciosas, e todos nós podemos cuidar de nós mesmos. Às vezes eu penso, eu gosto de trazer pessoas de fora, que também são abençoadoras, têm muito conhecimento, mas irmãos, nós temos vidas aqui que estão preparadas para cumprir qualquer missão que Deus nos der. Nós somos a igreja de Cristo e tem pessoas muito comprometidas aqui. Também fiquei muito feliz, porque eu fiquei sabendo que a igreja não estava vazia. É sempre uma preocupação, porque escutei muitas vezes: o pastor não vai estar aí, então um monte de gente não vem. E eu fico preocupado com isso, porque eu não sou o centro da igreja, o centro da igreja é Cristo. E a nossa reunião aqui não é para que vocês ouçam a palavra do pastor, mas é que nós tenhamos comunhão com Deus. Que Deus fale de todas as maneiras, com a vida do Serginho, com a vida dos que estão tocando, com a vida de quem está dirigindo, com a vida de quem está cantando, com a vida de quem recebe vocês lá na portaria, que está ouvindo a gente pelo microfone. Que todos sejamos abençoadores. E quando isso acontece, como aconteceu domingo passado, que todos estavam aqui, se sentiram abençoados, foram para casa felizes, eu estou realizadíssimo, muito contente com isso. Quero deixar a minha gratidão aos irmãos, porque tem se movido a esse sentido. Como os irmãos que estão sentados à frente aqui, têm sempre respondido ao meu pedido. E eu sei que quem está assistindo pela internet, então fica um pouquinho mais feliz de ver os irmãos, né? Que bom! Antes eles vinham bancos vazios, 3 bancos vazios, depois estava todo mundo sentado, apertado. Agora os irmãos que assistem lá, vêm os irmãos aqui à frente, isso é uma grande bênção. Então, estando lá em Itaquarituba, eu fui lá preocupado com as situações, mas já sabia por telefone
que o tornado que passou nessa cidade do interior de São Paulo, 320 quilômetros aqui da capital, o tornado que passou lá atingiu algumas regiões, mas não atingiu nenhuma das famílias da nossa igreja lá. Nenhum dos irmãos teve qualquer prejuízo com o tornado, nenhum problema de saúde, nenhuma vida ficou em risco. E também as nossas instalações. Em Taquarituba, nós temos uma instalação principal do lado do centro da cidade, num bairro chamado Centro Novo. E entre o centro da cidade e o Centro Novo há um vale, e passa um riozinho, e do centro dá para ver o Centro Novo, do Centro Novo dá para ver o centro, e a nossa cidade está no Centro Novo, que é onde tem a Câmara Municipal, o Centro de Ação Social e Serviços da Prefeitura, e ali é um bairro novo, o nome já diz, há umas casas maiores, umas casas mais bonitinhas, um bairro bem arrumadinho, bem estruturado, e ali a nossa congregação tem 4 lotes, 2 numa rua de baixo e 2 na rua de cima, e ali tem uma capela, os irmãos se reúnem ali, e no domingo do tornado eles não puderam se reunir porque tinha cortado a luz, e eles ficaram sem luz, então não foi possível fazer o culto. Além disso, ambulância, bombeiro passando para cima e para baixo, estava bem confusa, a cidade estava nessa confusão toda, então eles não conseguiram realizar o culto. E também estavam buscando informações dos seus entes queridos, então estava bem confuso. Então nesse domingo aconteceu dessa forma. E quando eu cheguei lá, eu tive o privilégio de levar comigo 2 missionários, Ananias e a sua esposa Lenir. Eu queria que você gravasse esses nomes, Ananias e Lenir. Eles foram comigo, eles são missionários da Junta de Missões Nacionais, e alguns dias antes, o Ananias esteve conosco aqui no culto de quinta-feira, trouxe uma palavra, explicou sobre o seu trabalho, e ele está com uma proposta que vem da liderança da Junta de Missões Nacionais, de assumir esse trabalho lá em Taquarituba, porque eles conheciam o nosso desejo de ter alguém que assumisse esse trabalho. Nós estávamos orando por isso, e aí eles ficaram sabendo e conversaram comigo, e eles foram indicados. Então combinei com o missionário Ananias, a sua esposa Leni, para irem comigo. Nós fomos. E chegamos lá na cidade, saímos daqui 6h30 da manhã, chegamos lá por volta de 10h30, quase 11 horas, e passamos em alguns pedacinhos da cidade, e vimos uma destruição em um certo ponto da cidade, que é exatamente por onde passou o tornado. Como já fazia algum tempo, algumas casas já estão sendo reconstruídas, alguns telhados colocados, mas naquela parte da cidade, muitos telhados ainda estavam cobertos com plástico, para não entrar água, e muito entulho ajuntado nas calçadas. Então já estava mais organizado, já estava mais limpo, mas ainda tinha os montes de entulhos nas calçadas. Vimos muitos telhados caídos. Mas para os irmãos terem uma ideia, a pista que vem lá da Castelo Branco, desce e passa por Avaré, depois por Itaí, chega em Taquarituba, faz uma curva e depois vai lá sentido Paraná. Quando ele faz essa curva, o tornado então veio desse lado da cidade, atravessou a estrada, passou por aquela região onde está a rodoviária, atingiu algumas casas e depois foi para uma parte que não tem habitação. Nessa primeira parte da cidade que ele atingiu, do lado de cá ainda da estrada, tem um silo muito grande, ele tem muitas plantações, e o silo é aquele silo que ficou bem destruído. Alguns puderam ver nas reportagens, nas imagens, ele ficou bem destruído, e tem muita parte de metal destruída e ainda no chão, ali naquela área do silo. E eu sei que uma dessas folhas dos silos que foram arrancadas pelo vento atingiu uma vaca do outro lado da cidade, e a vaca ficou ali com aquela folha na sua barriga e ficou agonizando, até que encontraram e depois sacrificaram, porque ela não tinha mais jeito de se restaurar daquele acidente. Fiquei sabendo pela reportagem lá, confirmaram então que com esse tornado um ônibus foi virado e com a força do vento tombou, e o motorista do ônibus então veio a falecer por causa do acidente. Lá na cidade confirmaram que uma criança também faleceu, ajudando os coleguinhas que tinham sido atingidos pelo telhado de um ginásio. E aí eles foram atingidos, ele tentou ajudar os seus colegas, não conseguiu sair de lá, ajudou eles, conseguiram sair, mas ele não conseguiu e veio a falecer também.
E nós ficamos sabendo então apenas desses 2 casos de falecimento. E apesar da grande destruição que houve, outras vidas não foram ceifadas, somente essas 2. Então, apesar da tragédia, muitas vidas terem um prejuízo muito grande, pelo menos só essas 2 vidas. Porque o tornado aconteceu num domingo à tarde, e essa região onde começou o tornado é uma região onde tem mais oficinas, pequenas indústrias, e a rodoviária, então tinha pouca gente ali um domingo à tarde, ninguém estava trabalhando. E depois, na segunda-feira, eles foram procurar as ferramentas que tinham voado das oficinas e foram encontrando pela rua aquele monte de ferramentas nos telhados das casas, tudo aquilo que tinha sido levado pelo vento. Eu encontrei uma moça, ela trabalhava numa vendinha num bairro um pouco mais distante, e ela contou para a gente que ela foi chamada, estava na casa da mãe, foi chamada pelo que tinha acontecido. Ela chegou na sua casa e não conseguiu entrar porque o telhado tinha cedido, caído tudo em cima das suas coisas, e junto com o vento vem a chuva que já molha tudo o resto e termina de estragar todo o resto. Ela conseguiu pegar poucas coisas dali e sair para a casa da sua mãe, mas a sua vida foi poupada, a sua família também. Então nada de ruim aconteceu. E mesmo diante desses fatos já terem acontecido há um certo tempo, qualquer lugar que a gente vai, o assunto é esse. No começo, logo que a gente chega, a gente quer perguntar. Então, as pessoas que a gente encontra, a gente pergunta. Então, estamos na rua andando, encontra com alguém, boa tarde, o senhor, aconteceu alguma coisa com o senhor, como é que foi? Então, a pessoa conta. Quando nos encontramos com os irmãos, como é que foi? Eles contam. Mas depois de um certo tempo, a gente já sabe da história, mas a gente vai encontrando com as pessoas e elas vão contando. Então, a gente vai para almoçar. Ou vocês ficaram sabendo do tornado, você viu que coisa aconteceu. E em todo lugar que a gente para, alguém vai falar do tornado. É impossível a gente encontrar com alguém sem que eles falem. Aquilo foi um trauma muito grande, algo muito terrível que aconteceu para a vida deles. O sofrimento foi bastante grande. O medo, a angústia, as perdas foram muito grandes. Por aquela região onde passou o tornado, então a gente passa por ali para ir até o bairro mais distante do centro, onde nós temos uma outra instalação da igreja, um terreno com um salãozinho, com aquela porta que a gente levanta ela enrola em cima. Então tem um salãozinho ali, e ali é um bairro um pouco mais carente, várias casas, e ali as pessoas precisam de muita ajuda. E ali também temos alguns trabalhos que estão retomando agora, ficou um tempo sem acontecer. Mas e ali os irmãos fazem bazar, e as roupas que nós mandamos aqui geralmente vão para aquele bazar, e eles vendem a preços assim, R$1, 50 centavos, R$2, e as pessoas podem comprar aquilo e são abençoados por aquilo que nós mandamos. As roupas que os irmãos mandaram para a gente enviar lá, nesta viagem em específico, eu deixei com a Rosângela, que está tomando conta da igreja lá. Ela que cuida da igreja, dos cultos, da limpeza da igreja, ela que cuida de todas as coisas. E ela tomando conta de tudo aquilo, então disse para mim o seguinte, que eles receberam doações de muitas organizações, de muitas outras cidades, de muita gente. Então que agora as doações têm chegado e já não tem mais para onde ir, porque todas as pessoas que foram acometidas daqueles acidentes e das perdas e prejuízos já foram atendidas. Então, aquela roupa ela vai guardar para fazer um bazar, para abençoar aquele bairro onde a igreja tem essa outra instalação. Então, essas pessoas que tiveram seus prejuízos já não estão precisando mais daquilo que nós mandamos. Então, uma bênção que Deus cuidou daquelas vidas, é isso que nós queríamos. Aqueles irmãos tiveram um grande problema no passado, porque o pastor que estava cuidando daquela igreja não atendeu às nossas expectativas, agiu solitariamente, ele não atendia aos nossos pedidos, não prestava contas, ele não atendeu nem aos padrões de ética da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Ele trouxe alguns problemas e prejuízos para nós, e a igreja então depois o demitiu, disse que não precisava mais porque ele não conseguia atender. O trabalho que nós tínhamos nesse outro bairro, ele tinha parado. A EBD com as crianças no domingo de manhã, ele tinha parado. Alguns irmãos não estavam indo mais na igreja. Ele estava com foco na sua vida pessoal, profissional, e não tinha foco na sua vida ministerial. Além disso, ele também tinha foco em outros trabalhos e queria montar uma igreja em uma outra cidade, e não era esse o nosso plano. Então ele não conseguia trabalhar
em comunhão com aquilo que a gente gostaria, não conseguia prestar relatórios. Nós tivemos problemas ainda no final, porque ele não entregou os relatórios com o livro caixa, com o dinheiro da igreja. Isso trouxe problemas. Teve um dia que a irmãzinha ligou preocupada, dizendo: o pastor disse que vai chamar a polícia. Eu chamei o irmão Paulo e na hora ele me atendeu e nós fomos daqui correndo lá para Taquarituba. Tivemos uma reunião com ele e ele estava ameaçando os irmãos porque estavam reclamando que ele não tinha entregue as coisas, que o dinheiro da igreja tinha sumido e ele não prestava contas. Ele disse que ia chamar a polícia por causa da calúnia. Mas eu perguntei para ele se o fato de ele estar com os relatórios da igreja, o dinheiro da igreja, alguns equipamentos da igreja na casa dele, se eu fosse lá falar com o delegado, então o delegado ia atrás de quem? Ele disse que não sabia, mas ele disse que eu sabia. Por isso ele precisava entregar os relatórios, precisava entregar todas as coisas, devolver. Ele já tinha sido demitido, isso foi em janeiro a demissão dele, e isso estava acontecendo agora em março, e eu não entendia o que ele estava fazendo, por que ele estava agindo dessa maneira. Mas conseguimos resolver a situação, acertamos tudo. E os irmãos sofreram muito com isso. Os irmãos sofreram porque estavam divididos, não concordavam com o que ele estava fazendo, não sabiam como ele estava fazendo, ele não prestava contas, os irmãos não aceitavam e pediam a minha ajuda, a ajuda dos irmãos aqui, e nós não éramos atendidos nas determinações que passávamos. Então os irmãos ficaram nesse meio, sem saber o que fazer, sofreram bastante. Mas assim que terminou essa fase, os irmãos voltaram com alguns trabalhos. Eles começaram a fazer um trabalho com as crianças no sábado à tarde, e agora eles contaram para mim que tem vindo entre 15 e 20 crianças no sábado à tarde. Nas reuniões de domingo à noite, culto, às 8 horas da noite, eles têm em média 20 e 25 pessoas lá nos seus cultos, nos seus encontros. Eles fazem os programas especiais. E como no sábado estávamos ali, eu, Ananias e a Lenir, eles prepararam o salão e prepararam as coisas para as crianças. E como nós fazemos, colocam a decoração apropriada para os trabalhos. Eu cheguei lá, eles estavam reconstruindo. O fundo da igreja não tem um batistério como nós temos aqui, não tem um telão como nós temos aqui. Só tem a parede, então eles fizeram uma cortina bem bonitinha e colocaram, e quando a gente chegou no sábado eles estavam preparando essa cortina de manhã. Depois sábado à tarde estavam lá com as crianças, depois domingo à noite estavam lá para o culto. E eu comecei a ficar impressionado com isso, com a dedicação daqueles irmãos. E eles dizendo que vão retomar o trabalho lá no bairro Santa Rita, e como eles vão reassumir esse trabalho, e como ali as contribuições dos irmãos, os dízimos, as ofertas estavam sendo colocados. E eles falaram comigo: pastor, nós queremos fazer uma calçada aqui do lado, porque a água do telhado cai e faz um buraco na terra, e a terra vai vindo para cá e suja tudo à frente. Nós queremos fazer uma calçada. Então eu dei algumas orientações financeiras e falei assim: vocês têm recurso suficiente? Eles falaram sim. E aí eles têm mandado o relatório financeiro todo mês, certinho. E então, com todas essas coisas, eu percebi o seguinte: eles tinham uma reserva financeira para cuidar da própria igreja. O vidro que tinha quebrado eles arrumaram, a porta que tinha quebrado eles arrumaram, a calçada que eles precisavam fazer eles fizeram. E agora tínhamos um problema: o imposto do ano passado não foi pago. E a prefeitura estava cobrando, e eu não tinha me atentado para isso. Recebi a notificação e fui lá para fazer uma negociação, e aí ficou em mais de R$900. E eu perguntei para ele: vocês têm condições de pagar? E eles disseram sim, nós podemos pagar em 2 vezes e a gente consegue pagar. Então eles já pagaram o imposto desse ano, dos 2 terrenos, e agora estão pagando também o imposto do ano passado, e o caixa deles está saudável para eles pagarem todas essas coisas. Então eles estão mais organizados do que eu imaginava, eles estão mais firmes do que eu imaginava, e eles têm uma mensagem profunda para dizer, que eles disseram para o missionário. E o missionário chegou para várias pessoas durante o dia que nós estávamos ali com eles, perguntou para uma pessoa, depois perguntou para outra, depois para outra, e ele perguntou assim para uma: se eu for fazer um trabalho lá na praça, você vai comigo? Disse: claro que eu vou com você, porque a gente pode fazer assim, assim, assim. Começou a dizer os planos. Depois o missionário perguntou para outra pessoa: olha, se eu precisar ir visitar algumas pessoas, você pode ir comigo, porque eu não vou saber andar na cidade?
Claro, eu vou porque eu já tenho feito algumas visitas e as pessoas estão precisando, a gente não tem quem faça. Se você vier para cá, eu tenho um montão de pessoas que eu vou levar você para fazer a visita. E cada vez que o missionário lançava um desafio como uma possibilidade de um trabalho, os irmãos já estavam preparados e prontos. E essa foi a palavra do missionário Ananias. Eu me impressionei com a disposição deles. Eu fiquei impressionado e aquilo trouxe uma alegria muito grande no meu coração, de ver como eles estão organizados, firmes e esperançosos. Olha, um dia nós vamos ter aqui um pastor, um missionário que vai cuidar da igreja, que vai continuar esse trabalho, mas enquanto isso não acontece, nós estamos cuidando e trabalhando por isso. E eles me deram uma mensagem. Ainda que com suas dificuldades, eles não têm instrumentistas, não têm solistas, eles não têm pessoas capacitadas ou preparadas, mas eles cantam. Eles põem um CD no equipamento, o CD toca, do mesmo jeito que toca na sua casa, no seu carro, no seu celular, mas eles põem, saem na caixa e eles cantam junto. E na hora que a gente ouve as palmas no CD, eles batem palmas junto com o CD, e assim continuam louvando a Deus e cantando. Mas eles cantam, irmãos, eles cantam. Eu fiquei envergonhado lá, né? Porque eu vou cantar baixinho, quietinho como eu canto aqui, e os irmãos se soltando, levantando as mãos e cantando e louvando a Deus. E agradecendo a Deus que apesar de todas as dificuldades, do tornado que veio à cidade, as dificuldades que eles têm passado como igreja lá, eles estão servindo ao Senhor, estão firmes ali. E eles me deram uma grande mensagem, e eu estou tentando dividir essa mensagem que eles me passaram com os irmãos, que os nossos problemas não são tão grandes assim, não merecem ter o foco nos nossos corações, e muito menos não merecem sair das nossas bocas. A gente tem que ter uma outra mensagem. A gente tem que ter essa mensagem que eles estão pregando lá, de salvação, de fé, de esperança e de amor. Eles estão unidos, vivendo todos os problemas que eles têm, mas estão cheios de fé. Eles têm a esperança de que aquilo vai dar certo, de que Deus vai cuidar deles, de que eles vão crescer, de que aquilo vai ser sustentado, de que nós vamos continuar abençoando. E eles mandaram abraços. Quando a gente vai embora, pastor, não deixa de agradecer a igreja. Pastor, manda um abraço para aquele irmão, aqueles que se conheceram lá, quando o coro masculino foi para lá, quando alguns irmãos que estiveram lá no ID. Então, irmãos, olha, eu vim com muita alegria para cá. E essa mensagem, para que encha todos os nossos corações, para que haja uma outra palavra no nosso ser, que não sejam essas palavras, eu acho que eu preciso morrer, não aguento mais, mas que seja uma palavra de salvação. Que essa mensagem que Deus mandou para Nínive, de arrependimento, alcance primeiro os nossos corações. Nós vamos nos arrepender, porque nós não temos buscado a Deus como deveríamos, porque Deus não tem sido a primeira pessoa. E mesmo nas intempéries e nas lutas, nós temos muitas coisas a agradecer a Deus, muitas coisas para considerar a presença de Deus conosco. Deus não merece o nosso lamento. Deus pode ouvir a nossa súplica, mas não merece o nosso lamento. Deus pode ouvir a nossa oração, a nossa intercessão, o nosso pedido, mas Ele é digno de receber glória, honra, agradecimento, uma vida dedicada a Ele, uma resposta sim para todos os desafios que Ele nos der. Deus merece a nossa resposta sim, para todas as missões que Ele der para a gente. Vamos escrever uma história, irmãos, não como a de Jonas, mas uma história de bênção, uma história que possa dizer sim a Deus para tudo aquilo que Ele tem dito a nós. O que Deus tem falado no seu coração? O que é que você tem segurado aí daquilo que Deus gostaria de fazer e você ainda não fez? Quero pedir que você considere isso agora. Nós vamos orar. Feche seus olhos agora. Há muitas coisas que Deus tem pedido para nós. Talvez para alguns Ele tenha pedido o mais básico: creia em mim, se comprometa comigo. Talvez Ele tenha pedido o mais simples: desça do trono do seu coração e deixe que eu me assente lá. Essa é a primeira coisa que precisa acontecer na nossa vida com relação ao relacionamento. Deus precisa sentar no trono do nosso coração e governar as nossas vidas. Eu quero pedir que você ore a Deus, pedindo que isso aconteça agora. Seja como umas crianças simples, de coração aberto, para que Deus reine no seu coração. Também
Talvez Ele tenha pedido a você que você permita que o seu coração seja transformado. Talvez há coisas que você faça hoje que Deus tem pedido há muito tempo. Vamos mudar isso. Vamos para uma nova fase, vamos para um novo tempo. Vamos para uma nova vida. Eu quero pedir que você ore a Deus, entregue a sua vida a Ele agora. Diga para Ele fazer essa transformação a partir de hoje. Não perca a oportunidade de Jesus transformar a sua vida. Talvez haja missões na sua vida. Deus esteja contando com você para coisas muito grandes, que talvez pareçam até simples aos seus olhos, mas são coisas grandes que Deus tem para fazer. Eu quero pedir que a sua resposta para Ele seja sim. Diga para Deus sim. Talvez você não saiba como vai acontecer, você não saiba como Deus vai fazer acontecer, mas se você disser sim para Ele, Ele vai resolver todas as coisas. Quero pedir que você entregue-se ao Senhor, para que você seja um mensageiro de Deus, comprometido com Deus, numa história que apresente a vontade de Deus, o querer de Deus e esta grande mensagem de Deus. Senhor nosso Pai, nós buscamos a Ti agora juntos como igreja, pedindo que o Senhor alcance todas as nossas vidas, que o Senhor receba de nós o arrependimento que nós pregamos, que o Senhor receba de nós, de cada um aqui, a nossa oração, que o Senhor considere cada coração, alguns arrependidos, alguns que estão questionando agora tudo isso, mas eu quero pedir ao Senhor que a Tua graça seja sobre todas as vidas, que ninguém saia daqui sem ter sentido a tua mão, o teu coração falando diretamente a cada um, que ninguém, ó Deus, saia daqui sem ter a oportunidade de sentir a Tua presença e a Tua palavra, que todos nós, ó Deus, possamos responder ao Senhor. Talvez alguns de nós precisem de mais tempo, mas, ó Senhor, eu quero pedir que o Senhor conte com os ousados. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor conte com aqueles que entenderam, que agora não estão titubeando mais, mas estão entregando-se ao Senhor mais uma vez. Que o Senhor os receba na Tua presença para a obra que o Senhor tem para fazer. Continua tratando os nossos corações, cada um de nós, para que da nossa boca saia mensagens de salvação, de edificação, palavras que sejam abençoadores para os nossos irmãos, palavras que sejam de salvação para os que não se comprometeram com o Senhor ainda. E que todas as pessoas que estejam perto de nós se sintam abençoadas, sintam a presença do Espírito do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, nós clamamos ao Senhor. Abençoe aqueles que estão conosco, ó Deus, que ainda não se comprometeram com o Senhor, para que eles sejam desafiados pela Tua palavra. E que nessa semana possam ver as ações do Senhor e a Tua presença sendo manifestada. Ações de misericórdia, de amor, mas também de autoridade, da Sua divindade e do Seu poder, ó Deus. Para que todos nós juntos possamos estar atentos ao Teu grande amor, às Tuas ações de amor que têm se estendido em toda a história. Agradeço a Ti porque o Senhor não nos abandonou, porque o Senhor tem cuidado lá de Taquarituba, daqueles irmãos daquela cidade, e o Senhor tem cuidado de nós também. Todos nós sejamos abençoados por Ti, e que o Senhor continue falando a cada coração. Ensina-nos e abençoa-nos também. Nós oramos juntos ao Senhor, e eu abençoo estas vidas como ministro do Senhor, para que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito esteja sobre eles. E oramos juntos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor.